meu nome é Audrey Wilson e tenho 32 anos. Desde que me lembro, sempre fui a responsável, a trabalhadora, a que sempre teve que se esforçar em dobro para ter metade do reconhecimento na família. Naquela noite no clube de campo, quando meu pai me chamou de egoísta na frente de todos enquanto elogiava minha irmã Vanessa, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Depois de anos de sacrifício silencioso, falei a minha verdade, e a expressão em seu rosto valeu cada segundo do silêncio desconfortável que se seguiu. Antes de contar como finalmente me defendi depois de anos sendo chamada de egoísta, diga-me de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se alguma vez foi subestimado pela família. Cresci em Wacrobro, um confortável subúrbio de classe média nos arredores de Chicago. Nosso bairro era o tipo de bairro com gramados bem cuidados, churrascos comunitários e uma competição silenciosa para ver quais filhos eram os mais bem-sucedidos. Em nossa casa, esse troféu não oficial sempre ia para minha irmã mais nova, Vanessa. Desde o começo, meu pai, Harold, não escondeu seu favoritismo. Vanessa nasceu quando eu tinha 3 anos e, pelo que minha mãe me contou anos depois, meu pai sempre quis uma segunda filha com mais personalidade do que sua primogênita séria. Vanessa certamente correspondeu a essa expectativa com sua natureza extrovertida e capacidade de encantar adultos desde cedo. Vanessa nunca conheceu um estranho, meu pai se gabava nas reuniões da vizinhança, enquanto eu permanecia quieta ao lado dele, invisível à sombra radiante da minha irmã. Minha mãe, Diana, tentava equilibrar as coisas, mas ela era pacificadora por excelência. Em vez de confrontar o favoritismo óbvio, ela me puxava de lado depois de incidentes particularmente dolorosos e sussurrava: "Seu pai também te ama, Audra. Ele só demonstra isso de uma forma diferente." À medida que fui crescendo, percebi que o que ela realmente queria dizer era que ele demonstrava menos, ou nem demonstrava. O contraste na forma como éramos tratados era gritante. Quando eu estava no quadro de honra consistentemente durante todo o ensino fundamental, minhas conquistas mereciam um breve e bom trabalho do meu pai. Mas quando Vanessa conseguiu um pequeno papel na peça da escola, ele comprou flores para ela e levou toda a família para comemorar em um restaurante chique no centro da cidade. Sua irmã tem qualidades de estrela, ele explicou quando questionei a disparidade. As coisas acadêmicas vêm facilmente para você, então não são tão impressionantes. Nada era fácil para mim. Eu estudava até meia-noite na maioria das noites, enquanto Vanessa se alternava entre hobbies e eventos sociais. Mas em nossa casa, o esforço era invisível em comparação com o charme natural. A dinâmica mudou ainda mais drasticamente quando nossos pais se divorciaram durante meu primeiro ano do ensino médio. Eu tinha 16 anos e estava focado em manter minhas notas enquanto processava a ruptura familiar. Vanessa, aos 13 anos, tornou-se o que meu pai chamava de seu apoio emocional durante a separação. Enquanto ele se apoiava nela, esperava-se que eu fosse autossuficiente, a forte que não precisava de conforto. Após o divórcio, as visitas de fim de semana tornaram-se mais uma arena para o desequilíbrio se manifestar. Meu pai planejava passeios elaborados para Vanessa, enquanto eu ficava sozinha em seu novo apartamento de solteiro. Se eu expressasse qualquer decepção, ele me rotulava como difícil ou impossível de agradar em comparação com minha irmã tranquila. A faculdade apresentou novos desafios. Trabalhei meio período durante o ensino médio para economizar para as mensalidades, esperando algum apoio dos pais. Em vez disso, me disseram que eu precisava ser independente e construir caráter por meio de empréstimos estudantis e programas de trabalho-estudo. Enquanto isso, Vanessa recebeu apoio financeiro integral quando chegou a sua vez, com meu pai pagando suas mensalidades, apartamento e até um carro. A explicação dele foi que Vanessa era mais frágil e precisava de apoio para prosperar. Eu me formei na Universidade Northwestern, trabalhando 30 horas por semana em um café local, mantendo um GPA de 3,8 em marketing. Aqueles anos foram uma mistura de exaustão, determinação e ressentimento crescente, enquanto eu via Vanessa abandonar 3 faculdades diferentes, com meu pai continuando a financiar cada recomeço. A faculdade não é para todos, ele dizia, defendendo sua recente desistência dos estudos. Vanessa é criativa. Ela precisa encontrar seu caminho. Após a formatura, consegui uma posição de nível básico em uma respeitada empresa de marketing em Chicago. Com pura determinação e semanas de trabalho consistentes de 80 horas, ascendi a um cargo executivo aos 30 anos. Meu sucesso foi conquistado por mim mesmo, algo do qual me orgulhava imensamente, apesar do impacto que isso teve na minha vida pessoal.
Vanessa, por sua vez, desenvolveu um hábito de começar empregos de nível básico com entusiasmo, apenas para desistir em poucos meses, quando o trabalho se tornava desafiador ou entediante. Ela passou por cargos como recepcionista, vendedora de loja, instrutora de yoga e assistente pessoal, sem nunca ficar em nenhum lugar por tempo suficiente para desenvolver habilidades ou progredir. Ela também trocou de um relacionamento sério para outro, muitas vezes morando com namorados até que términos inevitáveis a obrigassem a lutar por uma moradia. Ao longo de tudo isso, construiu um pequeno círculo de pessoas de confiança que enxergavam a verdade da nossa dinâmica familiar. Minha melhor amiga, Sofia, testemunhava as disparidades desde a infância e era uma caixa de ressonância para as minhas frustrações. Sua família está te tratando como um caixa eletrônico com pernas, ela me disse sem rodeios após uma reunião familiar particularmente difícil. Eles tomam e tomam, mas nunca reconhecem o que você dá. Também encontrei compreensão no meu relacionamento com Derek, um designer gráfico com quem namorei por 2 anos. Ao contrário de outros namorados que achavam minha situação familiar muito complicada, Derek reconheceu a manipulação e me incentivou a estabelecer limites. Você não pode se incendiar para manter os outros aquecidos, ele me lembrava quando eu estava dividida entre recusar mais um pedido de ajuda de Vanessa. A mais recente adição ao nosso complexo quadro familiar foi Brenda, a segunda esposa do meu pai, 15 anos mais nova que ele, sem surpresa, firmemente no time Vanessa. Desde o momento em que se juntou à família, Brenda se posicionou como defensora e confidente de Vanessa, frequentemente sugerindo que eu a relaxasse ou apoiasse mais minha irmã em dificuldades. Família ajuda família, Brenda dizia significativamente durante as reuniões de fim de ano, com os olhos fixos em mim sempre que Vanessa mencionava sua mais recente crise financeira. O que nenhum deles entendeu, ou preferiu ignorar, foi que eu vinha ajudando silenciosa e consistentemente há anos. Mas a verdade sobre o quanto eu vinha apoiando minha irmã não permaneceria oculta para sempre. O acordo que eventualmente levaria a nossa família a se acertar começou há 2 anos, quando Vanessa me ligou chorando às 23h30. Seu namorado de 8 meses, Tyler, havia terminado com ela e pedido que ela se mudasse do apartamento que dividiam. O aluguel venceria em 3 dias, e ela não tinha economias para garantir um novo lugar. Não tenho para onde ir, Aldra, ela gritou. Papai disse que não posso voltar a morar com ele e Brenda porque eles transformaram um quarto de hóspedes em uma academia em casa. Posso ficar com você só por algumas semanas? Meu apartamento de um quarto mal era grande o suficiente para mim, quanto mais para uma segunda pessoa com muitos pertences. Mais importante ainda, eu valorizava meu espaço pessoal e sabia, por experiências de infância, que morar com Vanessa significava caos e drama emocional. Não posso te receber, mas posso te ajudar a encontrar um lugar, ofereci. Quanto você consegue pagar de aluguel? A resposta, no fim das contas, foi quase nada. Vanessa vinha contribuindo minimamente para o aluguel, com Tyler gastando a maior parte de seus ganhos como barista de meio período em roupas, jantares fora e viagens de fim de semana com amigos. Agora ela enfrentava a realidade do mercado de aluguel de Chicago, com quase nenhuma renda e nenhuma poupança. Contra meu bom senso e o conselho cauteloso de Derek, concordei em ajudá-la a conseguir um apartamento estúdio em Vicker Park. O aluguel era de $1.200 mensais, razoável para a região, mas muito além das possibilidades de Vanessa. Eu pago os 3 primeiros meses, disse ela com firmeza. Isso lhe dá tempo para encontrar um emprego em tempo integral com melhor remuneração e se reerguer. Vanessa ficou efusivamente grata, prometendo atualizar seu currículo imediatamente e procurar oportunidades com salários mais altos. Cheguei a conectá-la a contatos em várias empresas, alavancando relacionamentos profissionais que eu havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. 3 meses se passaram. Vanessa havia aceitado um emprego no varejo em uma loja de roupas boutique, mas ainda ganhava mal o suficiente para pagar contas e alimentação, sem falar no aluguel. Cada vez que eu mencionava o acordo, ela tinha uma nova desculpa. O mercado de trabalho estava difícil. A loja não lhe dava horas suficientes. Ela precisava de roupas novas e caras para entrevistas ou tinha despesas médicas inesperadas. Só mais um mês virou seu mantra. Prometo que vou dar um jeito. Um mês se transformou em 6, depois em 1 ano. Antes que eu percebesse, eu já estava pagando o aluguel da Vanessa por 18 meses consecutivos, vendo meus próprios objetivos financeiros se distanciarem cada vez mais. A entrada que eu estava economizando para um apartamento continuou estagnada.
O mestrado que eu queria fazer ficou em espera. As férias na Europa que Derek e eu estávamos planejando foram adiadas por tempo indeterminado. Enquanto isso, o Instagram de Vanessa contava uma história diferente da sua narrativa de dificuldades financeiras. Havia posts de viagens de fim de semana para vinícolas em Michigan, roupas novas de grife com etiquetas ainda coladas e refeições caras em restaurantes com amigos. Cada vez que eu questionava essas despesas, ela tinha uma explicação pronta. Amigos a haviam presenteado. Ela havia encontrado promoções incríveis. A viagem foi, em grande parte, paga por outra pessoa. O desgaste financeiro era significativo, mas o impacto emocional era pior. A cada mês, transferir aqueles $1.200 parecia um grito silencioso no vazio. Ninguém na nossa família sabia desse acordo, nem mesmo nossa mãe. Vanessa me fez jurar segredo, alegando que tinha vergonha de contar aos outros o quanto ela estava passando por dificuldades. Na verdade, ela não estava passando por dificuldades, pelo menos não das maneiras que importavam. Ela tinha um lugar gratuito para morar, cortesia do meu trabalho duro, enquanto mantinha o estilo de vida de alguém que ganhava 3 vezes mais do que sua renda real. A narrativa familiar permaneceu frustrantemente inalterada. Nas reuniões, meu pai e Brenda conversavam sobre como Vanessa estava encontrando seu caminho e dando o seu melhor, apesar dos desafios. Meus próprios sucessos profissionais eram brevemente reconhecidos antes que alguém mudasse de assunto, geralmente para algo mais interessante que Vanessa estivesse fazendo. Você vem na viagem em família para o Lago Genebra neste verão? Perguntou meu pai durante um telefonema de domingo. Acho que não consigo tirar uma folga, eu disse, o que era parcialmente verdade. O que eu não mencionei foi que, depois de pagar o aluguel da Vanessa, o meu próprio, e tentar manter alguma poupança para a aposentadoria, outra despesa estava fora de cogitação. Você trabalha demais, Aldra, ele suspirou. A vida é mais do que carreira. Veja a Vanessa. Ela não ganha muito dinheiro, mas sabe viver o momento e aproveitar a vida. Engoli a resposta óbvia de que Vanessa conseguia viver o momento porque outros estavam subsidiando sua realidade. Em vez disso, mudei de assunto, engolindo meu ressentimento como uma pílula amarga. Os comentários sobre meu suposto egoísmo começaram a aumentar. Quando não pude contribuir para um presente caro em grupo para o aniversário de 60 anos do meu pai, Brenda fez questão de dizer: acho que algumas pessoas priorizam de forma diferente, com um olhar significativo em minha direção. Quando perdi um jantar em família por causa de um prazo de trabalho, meu pai mandou uma mensagem dizendo que eu estava focada demais na minha própria vida para pensar na família. A ironia era sufocante. Eu estava literalmente sacrificando meu futuro financeiro pela minha irmã, enquanto era rotulado de egoísta pelas mesmas pessoas que não tinham ideia do que eu estava abrindo mão. Derek testemunhou minha luta em primeira mão, observando enquanto eu calculava e recalculava meu orçamento mensal para cobrir o aluguel da Vanessa e, ao mesmo tempo, manter minhas próprias obrigações financeiras. Isso não é sustentável, ele me disse uma noite, depois que recusei um fim de semana fora por questões financeiras. Você está permitindo que ela fique presa enquanto se pune. O que eu deveria fazer? Perguntei. Deixá-la ficar sem teto? Ela não ficaria sem teto, disse-lhe gentilmente. Ela teria que fazer escolhas diferentes. Talvez arrumar colegas de quarto, se mudar para uma área mais barata ou trabalhar em tempo integral como a maioria dos adultos. Você não a está ajudando removendo as consequências naturais das ações dela. Eu sabia que ele estava certo, mas anos de condicionamento familiar dificultavam a ideia de me defender. O que meu pai diria? Como isso afetaria meu relacionamento já frágil com Vanessa? Seria isso que finalmente destruiria nossa família de forma irreparável? Mesmo assim, algo tinha que ceder. Tentei adotar uma abordagem mais gentil primeiro, encontrando Vanessa para um café e discutindo um caminho rumo à independência financeira. Preciso começar a pensar nos meus próprios objetivos financeiros, expliquei cuidadosamente. Não posso continuar pagando o seu aluguel integral indefinidamente. Os olhos de Vanessa imediatamente se encheram de lágrimas, sua resposta padrão quando confrontada com qualquer coisa desconfortável. Você está dizendo que está me cortando o caminho? Perguntou ela, com a voz trêmula. Você sabe que não posso pagar aquele lugar sozinha. Você quer que eu fique sem teto? Não, claro que não, respondi imediatamente, odiando a mim mesma pela fraqueza. Só pensei que talvez pudéssemos criar um plano em que você gradualmente assumisse uma parte maior do aluguel.
Ela fungou, enxugando os olhos com um guardanapo. Estou me esforçando muito, Audra. Tive que reduzir meu horário este mês por causa da minha ansiedade. O gerente estava me escalando para muitos turnos de fechamento, e você sabe como isso afeta meu sono. E assim, de repente, a conversa mudou de ela assumindo a responsabilidade para eu me sentindo culpado por aumentar seu estresse. Saí daquela cafeteria tendo concordado em continuar com os pagamentos integrais por pelo menos mais 3 meses. O ciclo de conciliação continuou, com o meu ressentimento crescendo junto com minha poupança minguando. Algo teria que quebrar esse padrão. No fim das contas, esse algo seria minha paciência, levada ao limite por um jantar em família a mais. O jantar anual da família Wilson no Acrobro Country Club era uma tradição que meu pai mantinha desde o divórcio. Todos os anos, em junho, ele reservava a sala de jantar privativa, convidava alguns amigos próximos e reunia a família para o que ele chamava de celebração do nosso vínculo duradouro. Apesar das mudanças da vida, na realidade, era uma oportunidade para ele mostrar seu sucesso e sua posição como patriarca da família, com todos nós devendo desempenhar nossos papéis. À medida que a data se aproximava este ano, minha ansiedade aumentava. Esses jantares inevitavelmente seguiam o mesmo roteiro, meu pai comandando o evento enquanto Brenda sorria com adoração, Vanessa encantava a todos com anedotas divertidas e eu sentada em silêncio, respondendo a perguntas ocasionais sobre meu trabalho antes que a conversa mudasse para tópicos mais interessantes. 2 dias antes do jantar, Vanessa ligou com o que se tornará uma emergência previsível. Audra, detesto pedir, mas preciso de um favor, começou ela, com a voz assumindo o tom hesitante que sempre precede um pedido financeiro. Há uma oportunidade incrível para um evento pop-up boutique, mas preciso pagar adiantado por uma mesa de vendedor. Isso pode realmente me ajudar a abrir meu próprio negócio. As ideias de negócio de Vanessa se tornaram uma porta giratória de planos não realizados. No mês passado, ela se tornou personal stylist e, antes disso, lançou um blog de bem-estar. Nenhum desses empreendimentos se materializou além da fase inicial de entusiasmo, e certamente nenhum gerou qualquer renda. De quanto você precisa? Perguntei, já ajustando mentalmente meu orçamento para o mês. Só $300, ela respondeu rapidamente. O evento é neste fim de semana, e eu poderia ter o triplo desse valor se vendesse pelo menos metade do meu estoque. Que estoque? Perguntei. Eu não sabia que você tinha produtos para vender. Bem, preciso comprar algumas coisas para revender, ela admitiu. Mas eu fiz toda a pesquisa. Acredite, isso vai ser diferente. Contra meu bom senso e o som imaginado do suspiro de desaprovação de Derek, transferi o dinheiro. Boa sorte, eu disse. Espero que dê certo. Chegou a noite do jantar e fui para o clube de campo com a habitual mistura de obrigação e pavor. A sala de jantar estava elegante como sempre, com toalhas de mesa brancas e impecáveis e o brilho suave das velas, criando uma atmosfera de conforto refinado. Meu pai e Brenda já estavam lá, junto com seus amigos, os casais Ice e Porter, na casa dos 60 anos, que conheciam nossa família há anos. Avistei Vanessa do outro lado da sala, animada em uma conversa com a senhora Porter. Ao me aproximar, notei a grande bolsa Louis Vuitton em seu braço, com seu padrão distinto refletindo a luz. A bolsa era nova e, pelo que eu sabia da marca, custava pelo menos $2.000, muito mais do que os $300 que eu havia enviado a ela pela suposta oportunidade de negócio. Meu estômago se apertou quando me dei conta. Não havia evento pop-up, nem mesa de vendedores, nem plano de negócios. O dinheiro tinha sido usado para uma compra de luxo enquanto eu comia macarrão instantâneo 3 noites por semana para compensar o constante desgaste financeiro. Audra, você finalmente conseguiu, gritou meu pai, gesticulando para o assento vazio ao lado dele. Estávamos conversando sobre os planos empolgantes da Vanessa para o fim de semana. Sentei-me, aceitando uma taça de vinho do garçom, precisando desesperadamente do seu efeito calmante. Sim, a Vanessa estava nos contando sobre uma viagem maravilhosa para Miami que ela vai fazer com as amigas, disse a senhora Reis, sorrindo calorosamente para minha irmã. Uma pausa merecida, pelo que ouvi. Quase engasguei com o vinho. Miami, repeti, olhando diretamente para Vanessa. Ela evitou meu olhar, subitamente muito interessada no cardápio do jantar. Só um fim de semana rápido só para meninas, nada de especial, acrescentou meu pai, orgulhoso. A Vanessa encontrou uma oferta incrível de passagens aéreas.
Sempre é esperta quando se trata de encontrar oportunidades. O garçom chegou para anotar nossos pedidos, interrompendo temporariamente a conversa. Fiquei em silêncio, atordoado, juntando as peças do quebra-cabeça. A oportunidade de negócio tinha sido um disfarce para o dinheiro restante que ela precisava para umas férias, provavelmente planejadas com semanas de antecedência. A bolsa de grife provavelmente era mais um luxo justificado como algo que ela merecia. À medida que os aperitivos chegavam, a conversa mudou para outros assuntos. O Sr. Porter discutiu sua recente vitória no torneio de golfe. Brenda compartilhou histórias de seu clube de jardinagem. Meu pai presenteou a todos com anedotas de sua recente viagem de negócios a Boston. Durante todo o tempo, permaneci em silêncio, com uma tempestade se formando por trás do meu sorriso educado. Audra, você está estranhamente silenciosa esta noite, meu pai finalmente comentou durante o prato principal. Está tudo bem no trabalho? O trabalho está ótimo, respondi calmamente. Só processando algumas informações. Você trabalha demais, disse ele, com desdém. Todas essas horas no escritório e para quê? Você precisa aproveitar mais a vida, como sua irmã. Vanessa sorriu, constrangida, talvez sentindo minha tensão crescente. Falando em aproveitar a vida, interrompeu Brenda. Vanessa, conte a todos sobre aquele novo estúdio de yoga que você descobriu. Enquanto Vanessa descrevia uma aula de ginástica caríssima, senti minha paciência se esgotar. Cada palavra que saía de sua boca parecia enfatizar a disparidade entre o modo como vivíamos e como nossa família nos via. Ela era o espírito livre, a divertida, a que sabia viver. Eu era a workaholic, a séria, a que supostamente perdia os prazeres da vida. Ninguém naquela mesa sabia que seu estilo de vida despreocupado existia graças ao meu sacrifício. Ninguém sabia que o aluguel do apartamento onde ela praticava suas tranquilas rotinas matinais vinha das minhas horas de trabalho exaustivas. Ninguém sabia que meus próprios sonhos estavam em espera para que ela pudesse realizar seus caprichos. O peso dessa realidade não reconhecida me oprimia à medida que o jantar avançava. Cada risada, cada aceno de aprovação do meu pai para Vanessa, cada olhar de desprezo em minha direção apertava o nó de ressentimento em meu peito. Quando os cardápios de sobremesas foram apresentados, eu estava me segurando por um fio de compostura. Então veio o comentário que finalmente romperia esse fio. Estou pensando em fazer um curso de cerâmica neste verão, anunciou Vanessa enquanto considerávamos as opções de sobremesa. Sempre quis experimentar, e tem um estúdio incrível em Bookton. Parece maravilhoso, querida, meu pai sorriu. É bom explorar seu lado criativo. É um pouco caro, admitiu Vanessa, enrolando o cabelo como sempre fazia antes de um pedido. Mas acho que seria muito gratificante. Vale cada centavo por algo que alimenta a alma, concordou Brenda. A vida é curta demais para não perseguir suas paixões. Tomei um longo gole d'água, tentando acalmar o calor que me subia no peito. A aula de cerâmica era claramente a próxima coisa que ela esperava que eu financiasse, depois do aluguel, depois da oportunidade de negócio que se transformou numa viagem a Miami, depois de 2 anos de apoio financeiro constante. E você, Audrey? Perguntou a Sra. Porter gentilmente, talvez percebendo meu desconforto. Você tem algum plano para o verão? Antes que eu pudesse responder, meu pai interrompeu. Audra não tem tempo para hobbies ou férias. Ocupada demais subindo na hierarquia corporativa. Na verdade, tive que cancelar meus planos de fazer alguns cursos de pós-graduação neste verão, eu disse baixinho. Restrições orçamentárias. Esse é o problema da sua geração, comentou o Sr. Reis. Focada demais em credenciais e despreparada em experiências. Ou talvez alguns de nós tenham prioridades e responsabilidades diferentes, retruquei, sem conseguir disfarçar a rispidez. Meu pai franziu a testa. Não precisa ficar na defensiva, Audra. Howard só está puxando assunto. Não estou na defensiva. Estou constatando um fato. Viu, é exatamente isso que eu quero dizer, disse meu pai, elevando um pouco a voz. Sua irmã aceita comentários construtivos com naturalidade. Vocês sempre têm que discutir e dificultar as coisas. A mesa ficou em um silêncio desconfortável. Até os Ais e os Porter pareciam sentir que haviam entrado em tensão familiar. Eu não dificulto as coisas, respondi calmamente. Minhas circunstâncias são diferentes.
Que circunstâncias diferentes, zombou meu pai. Você ganha o dobro do que sua irmã. Você mora sozinha, sem dependentes. Você deveria ter bastante renda disponível para coisas que gosta. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. O muro cuidadoso que eu havia construído em volta do meu ressentimento começou a ruir. 2 anos de silêncio, de permissividade, de ser o caixa eletrônico da família enquanto era rotulada de egoísta, de repente, pareceram insuportáveis. Você não tem ideia da minha situação financeira, eu disse, com a voz surpreendentemente calma, apesar da emoção que me dominava. Sei que você está indo bem na carreira, ele dispensou. E sei que você escolhe gastar tudo consigo mesmo enquanto sua irmã luta para sobreviver. A injustiça da avaliação dele me atingiu como um golpe físico. Olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas que tinham entendido completamente mal a minha vida e o meu caráter e decidi que a verdade não podia mais permanecer escondida. Pai, eu disse, colocando o guardanapo ao lado do prato, quando foi a última vez que o senhor ajudou a Vanessa financeiramente? Ele piscou, surpreso com a pergunta direta. Bem, eu a ajudei com o depósito de segurança do apartamento dela quando ela se mudou, e a levei para fazer compras ocasionalmente. E quem você acha que paga o aluguel dela todo mês? A mesa ficou completamente silenciosa. Até o barulho de fundo do clube de campo pareceu desaparecer quando todos os olhares se voltaram para mim. Do que você está falando? Perguntou meu pai, com genuína confusão no rosto. Estou pagando o aluguel da Vanessa há 2 anos, eu disse, as palavras finalmente se tornando públicas. R$ 1.400 por mês, diretamente para o senhorio dela. É por isso que não posso pagar a pós-graduação, as férias ou as aulas de cerâmica. Meu pai se virou para Vanessa, cujo rosto estava pálido. Isso é verdade? Os olhos de Vanessa percorreram a mesa, procurando uma rota de fuga que não existia. É complicado. Audra se ofereceu para ajudar temporariamente quando Tyler e eu terminamos. Era para ser por pouco tempo. 2 anos não é por pouco tempo, eu disse. E eu não me ofereci. Você me ligou chorando à meia-noite, dizendo que ficaria sem teto. Você poderia ter dito não, ela murmurou. Sim, eu poderia. Esse é o meu erro. Um erro que vou corrigir esta noite. Virei-me para o meu pai, cuja expressão havia mudado de confusão para desconforto. Então, quando você me chama de egoísta por não tirar férias ou me dedicar a hobbies, entenda que o dinheiro que poderia ter sido usado para essas coisas tem sido, em vez disso, para manter um teto sobre a cabeça da sua filha favorita. Agora, Audra, começou meu pai, claramente tentando retomar o controle da situação, não precisa ser dramática. Família ajuda família. Se você estava com dificuldades financeiras, deveria ter dito alguma coisa. Eu não estou com dificuldades. Estou subsidiando o estilo de vida de outra pessoa enquanto sou criticado pela forma como gasto meu próprio dinheiro. Tenho certeza de que a Vanessa está grata pela sua ajuda, interrompeu Brenda, tentando acalmar os ânimos. A Vanessa me disse há 3 dias que precisava de $300 para uma oportunidade de negócio, continuei, ignorando o clichê de Brenda. Aparentemente, esse dinheiro foi usado para a viagem dela a Miami neste fim de semana. E, a julgar pela nova bolsa Louis Vuitton, houve outros usos criativos para os fundos também. O rosto de Vanessa corou. Aquela bolsa foi um presente, disse ela rapidamente. De quem? Desafiei. De uma amiga. Qual amiga gasta milhares em presentes de grife? A mesa havia se tornado um tribunal desconfortável, com os Isis e os porteiros se remexendo desajeitadamente em suas cadeiras, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Acho que essa discussão familiar pode continuar em particular, sugeriu o Sr. Porter gentilmente. Você tem razão, concordei, levantando-me. E vou ser breve. Terminei de pagar seu aluguel, Vanessa. Você tem 30 dias para organizar suas finanças como uma adulta. O rosto do meu pai se escureceu de raiva. Você não pode simplesmente cortá-la sem avisar. Para onde ela deveria ir? Ela poderia se mudar para sua casa e da Brenda, sugeri. Transformar aquela academia em casa de volta em um quarto, ou ela poderia dividir o apartamento com outras pessoas, ou trabalhar em tempo integral, ou qualquer uma das soluções que não envolvam o sacrifício do meu futuro financeiro. Por que você está fazendo isso publicamente? Perguntou meu pai. Isso é algum tipo de vingança?
Não, pai. Este sou eu finalmente me defendendo depois de anos sendo chamado de egoísta por pessoas que não têm ideia do que eu tenho aberto mão. Você queria saber por que eu não tiro férias nem me dedico a hobbies. Agora você sabe. Com isso, peguei minha bolsa e me preparei para ir embora. Então, você vai simplesmente largar essa bomba e ir embora, meu pai gritou para mim. É por isso que as pessoas acham você difícil, Aldra. Você sempre precisa fazer uma cena em vez de lidar com as coisas com maturidade, como sua irmã. Virei-me uma última vez, observando a mesa, os rostos chocados dos convidados, o sorriso tenso e desconfortável de Brenda, os olhos marejados de lágrimas de Vanessa já calculando seu próximo passo, e meu pai, ainda me colocando como a vilã de uma história em que eu vinha salvando a todos silenciosamente por anos. Estou lidando com as coisas exatamente com a maturidade que elas merecem, disse calmamente. Aproveitem a sobremesa. Eu vou embora. O som dos meus saltos no piso de madeira ecoou pela sala de jantar enquanto eu me afastava, deixando para trás o peso das expectativas e obrigações que carreguei por tanto tempo. Pela primeira vez em anos, apesar do confronto e de suas inevitáveis consequências, senti algo próximo da liberdade. A viagem de volta do clube de campo para casa foi surreal. Minhas mãos agarraram o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mas, por dentro, eu sentia uma estranha mistura de terror e libertação. Anos de dinâmica familiar cuidadosamente mantida tinham acabado de ser destruídos em uma mesa de jantar sofisticada, e não havia como voltar atrás. Mal consegui passar pela porta do meu apartamento quando meu celular explodiu de notificações, 3 chamadas perdidas do meu pai, 5 da Vanessa e uma mensagem da minha mãe perguntando o que tinha acontecido. As notícias se espalharam rápido no nosso círculo familiar. Silenciei o celular e me servi uma taça de vinho, com as mãos ainda tremendo levemente. Então liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia. Eu consegui, disse a Derek quando ele atendeu. Contei a todos a verdade sobre o aluguel da Vanessa. Como foi? Perguntou ele, cauteloso. Quase tão bom quanto uma explosão nuclear. Posso ir aí? Não quero ficar sozinho agora. 30 minutos depois, eu estava sentada no sofá do Derek, contando cada detalhe excruciante do confronto no jantar. Ele ouviu sem interromper, ocasionalmente apertando minha mão em apoio. Estou orgulhosa de você, disse ele quando terminei. Foi preciso uma coragem incrível para se defender daquele jeito. Não parece coragem, admiti. Parece que acabei de destruir minha família. Você não destruiu nada. Você só parou de fingir que a situação atual estava bem. Meu celular vibrou novamente, e olhei para baixo para ver uma mensagem do meu pai. Seu comportamento esta noite foi imperdoável. Você envergonhou esta família na frente dos meus amigos. Precisamos conversar amanhã, quando você estiver mais calmo e puder ser razoável. Mostrei a mensagem para Derek, e ele balançou a cabeça. Continuo falando dele. Entendo. Essa é a especialidade dele. Suspirei. Desliguei meu celular completamente e passei a noite no apartamento de Derek, grata pela distância física que me protegia da tempestade que eu havia criado. A manhã chegou rápido demais, e com ela a realidade de que eu teria que enfrentar as consequências da minha mentira. Quando finalmente liguei meu celular novamente, por volta do meio-dia do dia seguinte, a enxurrada de mensagens foi imediata. 14 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto e várias mensagens de voz exigindo minha atenção. As mensagens de Vanessa variavam de raivosas: como você pôde me humilhar daquele jeito? A desesperadas: por favor, me ligue. Precisamos resolver isso. A manipuladoras: acho que você nunca se importou comigo de verdade. Minha mãe, que não estava presente no jantar, mas claramente recebeu várias versões do ocorrido, enviou uma mensagem tipicamente conflitante: eu entendo que você tenha ajudado sua irmã mais do que qualquer um imaginava, mas constrangê-la e seu pai publicamente não foi a solução. Podemos conversar para encontrar uma solução que funcione para todos? A mensagem mais surpreendente veio de Brenda, esposa do meu pai: eu não fazia ideia de que você estava sustentando a Vanessa financeiramente. Embora a mesa de jantar não fosse o lugar para esta conversa, eu reconheço que você esteja carregando um fardo sozinha. Seu pai está muito chateado, mas acho que todos precisam reconhecer o seu lado nesta situação. Foi a primeira vez que Brenda demonstrou alguma compreensão da minha perspectiva e,
Apesar de tudo, senti um pequeno vislumbre de esperança de que pelo menos uma pessoa na família pudesse ser capaz de enxergar além da narrativa estabelecida. Liguei primeiro para minha mãe, imaginando que ela seria a parte mais neutra. A conversa foi difícil, mas não hostil. Ela admitiu que suspeitava que Vanessa estivesse recebendo ajuda de alguém, mas presumiu que fosse nosso pai. Você deveria ter me contado, disse ela. Eu poderia ter ajudado a mediar essa situação antes que ela explodisse. Você teria? Perguntei honestamente. Ou você teria tentado me convencer a continuar ajudando a manter a paz como sempre? Seu silêncio foi resposta suficiente. Na segunda-feira de manhã, eu precisava voltar ao trabalho e encarar a realidade, apesar do drama familiar em curso. Mal havia me acomodado à minha mesa quando a recepcionista ligou para me informar que minha irmã estava no saguão, insistindo em me ver. Diga a ela que estou em reunião, eu disse, sem estar preparada para outro confronto emocional. 10 minutos depois, meu número direto tocou. Sua irmã está fazendo um escândalo no saguão, disse a recepcionista, parecendo tensa. Ela está chorando e dizendo que não vai embora até você falar com ela. Era típica Vanessa, criando um espetáculo público para me forçar a obedecer. No passado, eu teria cedido imediatamente, correndo para acalmá-la. Desta vez, respirei fundo e considerei minhas opções. Por favor, peça a segurança para acompanhá-la para fora se ela não sair voluntariamente, eu disse com firmeza, e avise que ligarei para ela depois do expediente. Parecia duro, mas necessário. Por muito tempo, eu havia permitido que as emergências de Vanessa ditassem minhas respostas, interrompendo meu trabalho e minha vida. Aqueles dias tinham acabado. Mais tarde naquela noite, liguei para Vanessa como prometido, me preparando para a manipulação emocional que eu sabia que viria. Como você pôde mandar a segurança me tirar do caminho? Ela perguntou imediatamente. Eu sou sua irmã. Você não pode aparecer no meu trabalho e fazer uma cena, respondi calmamente. Esse é um limite que estou estabelecendo agora. Eu não teria que ter ido lá se você tivesse atendido o telefone. Estou em crise, Aldra. O que devo fazer com o meu apartamento? Não posso pagar $1.400 por mês sozinha. Eu sei, reconheci. É por isso que estou te dando um aviso prévio de 30 dias em vez de te cortar imediatamente. Você tem opções, Vanessa. Pode encontrar colegas de quarto, se mudar para um bairro mais barato ou aumentar sua carga horária de trabalho. Muitas pessoas vivem em Chicago com a sua renda. Essas não são opções reais. Você sabe que eu não consigo viver com estranhos, e preciso estar naquele bairro para ter conexões sociais e potenciais oportunidades de carreira. A conversa continuou em círculos, com Vanessa alternando entre raiva, súplicas, culpa e, finalmente, quando nada mais funcionava, ameaças vagas. Papai está furioso com você, disse ela. Ele diz que você sempre teve ciúmes do nosso relacionamento, e essa é a sua maneira de nos punir. Essa é a interpretação dele, respondi, recusando-me a cair na provocação. Minha decisão é sobre meus limites financeiros, não sobre punição. Depois de uma hora exaustiva, encerrei a ligação sem nada resolvido, exceto minha própria determinação de permanecer firme. No dia seguinte, meu pai ligou para o meu escritório, sabendo que eu provavelmente atenderia a ligação durante o horário comercial. Precisamos discutir essa situação como adultos, começou ele sem rodeios. Sua irmã está arrasada. Ficarei feliz em discutir isso, concordei. Mas minha decisão é final. Não posso continuar pagando o aluguel dela. Esse corte repentino é vingativo, e você sabe disso, disse ele. Se você está com dificuldades financeiras, deveria ter dito algo antes, em vez de criar essa cena dramática. Não estou com dificuldades. Estou escolhendo alocar meu dinheiro de forma diferente, em direção aos meus próprios objetivos e futuro. Ele suspirou profundamente. E o futuro da sua irmã? Você já pensou em como isso a afeta? Você já pensou em como sustentá-la integralmente por 2 anos afetou o meu? Retruquei. Essa foi sua escolha, disse ele, com desdém. Ninguém te obrigou a pagar o aluguel dela. E agora é minha escolha parar, assim como é sua escolha se vai ajudá-la. Houve uma pausa reveladora. Nossas circunstâncias são diferentes. Brenda e eu temos que considerar nossa aposentadoria. Eu também, apontei, e,
Ao contrário de você, estou apenas na casa dos 30. Ainda não consegui começar a economizar direito para minha porque tenho subsidiado Vanessa. A conversa piorou a partir daí, com meu pai finalmente sugerindo um acordo em que eu continuaria pagando metade do aluguel de Vanessa por tempo indeterminado. Quando recusei, ele me acusou de ser teimosa e irracional, assim como fizera durante toda a minha infância. As semanas seguintes trouxeram mais confrontos e tentativas de manipulação. Minha tia ligou para me dizer o quanto estava decepcionada com a minha falta de lealdade familiar. Meu tio sugeriu que eu estava exagerando em relação a uma ajudinha financeira entre irmãs. Até minha mãe, depois de inicialmente parecer entender, começou a me pressionar para encontrar um meio-termo que inevitavelmente me levaria a continuar apoiando Vanessa de alguma forma. Durante todo esse tempo, mantive o limite que havia estabelecido. Com o apoio de Derek e várias sessões de emergência com meu terapeuta, superei a tempestade emocional de ser considerada a vilã na narrativa da minha família. 3 semanas após o confronto no clube de campo, Vanessa apareceu no meu apartamento numa tarde de domingo. Sua aparência estava estranhamente discreta, suas roupas de grife substituídas por jeans simples e uma camiseta, e sua maquiagem, normalmente impecável, minimalista. "Podemos conversar?" ela perguntou quando abri a porta. Conversar de verdade, sem brigar? Deixei-a entrar, cautelosamente, preparando-me para outra tentativa de manipulação. Mas, enquanto nos sentávamos frente a frente na minha pequena mesa de jantar, vi algo em sua expressão que raramente havia testemunhado antes: vulnerabilidade genuína. "Eu fui horrível com você", disse ela baixinho. Eu sabia que o que estava fazendo era errado, aproveitando-me da sua ajuda mês após mês. Mas foi tão fácil simplesmente deixar continuar. Fiquei em silêncio, esperando a outra bomba cair, o pedido que inevitavelmente se seguia a esses raros momentos de autoconsciência. "Encontrei uma colega de quarto em Ravenswood", continuou ela. 3 meninas em um loft reformado. O aluguel seria de $800 por mês para minha parte. Posso pagar isso com meu emprego atual, se eu fizer mais horas. "Parece uma boa solução", respondi, cautelosamente. Eu também queria pedir desculpas. Não só pelo dinheiro, mas por deixar o papai pensar que você era egoísta todos esses anos, quando eu era quem estava tirando e tirando. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas pela primeira vez pareciam genuínas em vez de táticas. Era mais fácil deixá-lo me ver como a batalhadora que precisava de proteção. Pela primeira vez em nosso relacionamento adulto, tivemos uma conversa que soou honesta. Vanessa admitiu ter desenvolvido um padrão de desamparo aprendido que lhe serviu bem em nossa dinâmica familiar. Reconheci que minha capacidade de permissividade havia contribuído para o problema, decorrente da minha própria necessidade de aprovação e medo de conflito. "Eu te amo", disse a ela. "Isso nunca foi questionado, mas nosso relacionamento precisa mudar se quiser sobreviver." Ela assentiu, enxugando as lágrimas. "Eu sei. Eu também estou tentando mudar." Essa coisa toda foi um alerta. Quando ela saiu, prometendo me manter atualizada sobre a mudança de apartamento, eu me senti cautelosamente otimista. Talvez essa crise acabasse levando a algo mais saudável entre nós. Só o tempo diria se a nova percepção de Vanessa se traduziria em mudanças duradouras, mas já era um começo. Um mês após o confronto no clube de campo, o panorama dos meus relacionamentos familiares havia mudado drasticamente. A explosão inicial havia se transformado em uma nova realidade incômoda, com limites sendo testados e redefinidos diariamente. Fiel à sua palavra, Vanessa se mudou para o loft de Ravenswood com colegas de quarto. O apartamento era menor do que o anterior, o bairro menos badalado, mas estava dentro do seu orçamento. Ela aumentou seu horário na boutique e começou a trabalhar nos fins de semana em uma cafeteria local para complementar a renda. "Na verdade, não é tão ruim quanto eu imaginava", admitiu durante um de nossos telefonemas, agora semanais. "Minhas colegas de quarto são bem legais, e eu tinha esquecido o quanto gostava de fazer café. Além disso, as gorjetas são boas." Eu mantive meu limite em relação ao apoio financeiro, embora a tenha ajudado na mudança e comprado um presente de inauguração de casa, pequenos atos normais de apoio fraternal, em vez de assumir suas responsabilidades de adulta. Meu relacionamento com meu pai continuava tenso, mas estava evoluindo lentamente. Após várias semanas de contato mínimo, ele ligou com o que, em seu mundo, parecia um pedido de desculpas.
Posso ter entendido mal alguns aspectos da sua relação financeira com a sua irmã, disse ele, rigidamente. Embora eu ainda ache que a maneira como você lidou com a situação foi inadequada, reconheço que você estava sob pressão da qual eu não tinha conhecimento. Vindo do meu pai, isso era o equivalente a um profundo mea-culpa. Aceitei como o ramo de oliveira que deveria ser. Eu aprecio isso, pai. Eu também poderia ter lidado com a situação de forma diferente. Começamos a reconstruir nosso relacionamento com conversas cautelosas e informais sobre assuntos neutros, evitando cuidadosamente os obstáculos da dinâmica familiar e das expectativas financeiras. Foi um progresso, ainda que imperfeito. O desenvolvimento mais surpreendente veio da minha mãe. Depois de anos mantendo a paz e evitando conflitos, ela aparentemente vinha fazendo uma autoanálise. Eu permiti muito favoritismo quando vocês eram crianças, ela me disse durante um almoço que compartilhamos perto do seu escritório. Eu pensei que estava protegendo vocês ao ensiná-las a serem independentes, mas na verdade eu só estava evitando as conversas difíceis com seu pai sobre como ele as tratava de forma diferente. Por que agora? Perguntei. Por que você está reconhecendo isso depois de todos esses anos? Porque eu vi no que isso levou, disse ela simplesmente. Você carregando esse enorme fardo financeiro sozinha e ainda sendo rotulada como egoísta. Isso me fez perceber o quanto nossos padrões familiares causaram danos. Essas conversas com meus familiares foram curativas, mas também exaustivas. Percebi que estava me voltando para dentro, concentrando-me em reconstruir as partes da minha vida que haviam sido negligenciadas durante os anos em que apoiei Vanessa. Com os $1.400 restantes no meu orçamento mensal, matriculei-me no programa de pós-graduação que vinha adiando. As aulas noturnas de estratégia avançada de marketing e análise digital foram desafiadoras e revigorantes, conectando-me a profissionais com ideias semelhantes e abrindo novas possibilidades para minha trajetória profissional. Também comecei a trabalhar com um consultor financeiro para criar um plano realista para comprar meu próprio apartamento no próximo ano. Depois de anos vendo minhas economias estagnarem, foi gratificante ver os números se movendo na direção certa a cada mês. Meu relacionamento com Derek também se aprofundou. Sem o estresse constante das minhas obrigações familiares e da pressão financeira, eu tinha mais energia emocional para investir em nossa parceria. Fizemos a viagem de fim de semana que vínhamos adiando há meses, uma escapada simples para uma cabana à beira de um lago em Wisconsin, onde fizemos trilhas, cozinhamos juntos e nos reconectamos. Você parece mais leve, ele observou enquanto nos sentávamos perto da lareira certa noite. Mesmo quando você sorri, o sorriso chega aos seus olhos agora. Eu me sinto mais leve, admiti. Só percebi quanta energia era necessária para manter aquela situação quando me livrei dela. O verdadeiro teste para a nova dinâmica da nossa família veio 2 meses após o confronto, quando meu pai sugeriu retomar a tradição do jantar em família. O convite mencionava especificamente um arrecomeço e a seguir em frente juntos, indicando pelo menos algum reconhecimento de que os padrões do passado precisavam mudar. Concordei com receio, sugerindo que nos encontrássemos em um restaurante neutro, em vez do clube de campo com suas memórias carregadas. Para minha surpresa, meu pai aceitou a modificação sem discutir, um pequeno, mas significativo sinal de sua disposição para se adaptar. O jantar em si foi constrangedor, mas não desastroso. Meu pai, Brenda, Vanessa, minha mãe, Derek, e eu nos sentamos à mesa de um restaurante italiano no centro da cidade, conduzindo cuidadosamente a conversa como pessoas em um primeiro encontro, e não como uma família com décadas de história. Vanessa falou sobre seu novo apartamento e suas responsabilidades crescentes no trabalho com um orgulho que eu raramente ouvia dela antes. Meu gerente está me treinando no sistema de inventário, disse ela. Se tudo correr bem, pode haver uma vaga de assistente de gerente no outono. Que maravilha, querida, disse minha mãe, calorosamente. Você parece realmente engajada com este trabalho. Sou sim, disse Vanessa, e acrescentou, olhando para mim. Acontece que eu gosto de ter estrutura e responsabilidade. Quem diria? Meu pai estava mais quieto do que o normal, ouvindo mais do que dominando a conversa. Quando a conta chegou, ele insistiu em pagar por todos, um gesto familiar de controle por meio da generosidade. Mas então ele fez algo sem precedentes. Aldra, disse ele, virando-se para mim, quero saber mais sobre este programa de pós-graduação que você iniciou. Parece exatamente o tipo de estratégia que te fez ter sucesso na carreira.
Foi um momento breve, mas significativo, um reconhecimento das minhas escolhas e do meu caminho, algo raro em nossas interações familiares. Eu me vi falando sobre minhas aulas e objetivos profissionais com um entusiasmo que me surpreendeu, e ainda mais surpreendente, meu pai ouviu com o que parecia ser interesse genuíno. Depois do jantar, enquanto nos despedíamos na calçada, meu pai me puxou de lado. Quero que você saiba, disse ele, sem jeito, que tenho refletido sobre como tratei você e sua irmã de forma diferente ao longo dos anos. Esperei, sem querer interromper o que pareceu uma admissão difícil para ele. Posso não ter sido sempre justo, continuou ele. Sua irmã e eu somos parecidas em alguns aspectos, e talvez isso tenha facilitado minha compreensão e apoio, mas isso não significa que eu valorize menos suas realizações. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não reconhecia os anos de favoritismo ou fardo injusto que eu carregara, mas era um começo, uma rachadura na parede da dinâmica familiar que parecia impenetrável por tanto tempo. Obrigada por dizer isso, respondi simplesmente. Significa muito ouvir isso. Enquanto Derek e eu caminhávamos para o carro, ele apertou minha mão. Passinhos de bebê, disse ele. Passinhos de bebê, concordei. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças pequenas, mas significativas. Vanessa ligou uma vez para pedir conselhos sobre como lidar com um cliente difícil, em vez de pedir dinheiro. Meu pai enviou um artigo sobre tendências de marketing com um bilhete dizendo: achei que você poderia achar isso interessante para o seu trabalho de pós-graduação. Minha mãe me convidava para almoçar regularmente, fazendo questão de perguntar sobre meus objetivos e sonhos, em vez de apenas sobre a dinâmica familiar de gerenciamento de crises. 3 meses após o confronto, Vanessa me convidou para jantar em seu novo apartamento com as colegas de quarto. O espaço era modesto, mas charmoso, decorado com criatividade em vez de marcas caras. Ela preparou um prato simples de macarrão, admitindo, rindo, que ainda estava aprendendo a cozinhar com orçamento limitado. Eu queria que você visse que estou realmente bem, disse ela enquanto nos sentávamos em sua pequena varanda depois do jantar. Sei que você provavelmente temia que eu desmoronasse sem a sua ajuda. Eu me preocupei, admiti. Estou orgulhosa de como você lidou com essa mudança. Ela girou a taça de vinho, pensativa. Sabe o que é estranho? Na verdade, me sinto melhor comigo mesma agora. Quando você estava pagando por tudo, sempre havia uma voz na minha cabeça dizendo que eu era uma fracassada que não conseguia lidar com a vida adulta. Agora sei que consigo, mesmo que não seja tão chique quanto antes. Aquela conversa marcou um ponto de virada em nosso relacionamento de irmãs. A dinâmica estava mudando de uma base de facilitadores para algo mais equilibrado e saudável. Estávamos encontrando o caminho para sermos irmãs que se apoiavam emocionalmente, sem complicações financeiras prejudiciais. Aos 6 meses, muitas das mudanças já haviam se consolidado em novos padrões. Vanessa havia sido promovida a gerente assistente e se mudado para um apartamento um pouco melhor, ainda com colegas de quarto, mas em um bairro de sua preferência. Ocasionalmente, ela pedia pequenos empréstimos para fins específicos, que agora pagava sempre em dia. Meus cursos de pós-graduação estavam indo bem, com um professor sugerindo que eu considerasse lecionar como um curso complementar após concluir minha graduação. Derek e eu começamos a discutir seriamente nosso futuro juntos, incluindo a possibilidade de casamento e a união de nossos recursos financeiros em prol de objetivos comuns. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. O peso do ressentimento que eu carregava há anos havia diminuído, substituído por uma sensação de autonomia sobre minha própria vida e minhas escolhas. Eu não me sentia mais definida pelo meu papel de responsável, de caixa eletrônico da família ou de suposta irmã egoísta. Eu era simplesmente Aldra, uma mulher com seus próprios sonhos, limites e, sim, generosidade, expressa nos meus próprios termos, em vez de ser forçada a aceitar. Quando meu pai ligou para convidar todos para o jantar de aniversário dele no clube de campo novamente, consegui aceitar sem um nó de pavor que teria acompanhado tal convite no passado. Aconteça o que acontecer, eu sabia que conseguiria lidar com a força recém-descoberta que vem de se manter firme na sua verdade. Relembrando aquela noite no clube de campo, quando finalmente disse a minha verdade, percebo que não se tratava apenas de dinheiro. Os $1.400 que eu enviava mensalmente ao senhorio de Vanessa eram um símbolo de algo muito mais profundo, minha disposição de sacrificar minhas próprias necessidades para manter uma dinâmica familiar que me machucava.
A jornada do ressentimento ao empoderamento não aconteceu em um único momento dramático, por mais que possa parecer de fora. Tudo começou com pequenos reconhecimentos, momentos de clareza fomentados por pessoas como Derek e meu terapeuta, que conseguiam ver o que eu não conseguia, que eu merecia priorizar meu próprio bem-estar. A liberdade financeira criou espaço para a liberdade emocional. Assim que retomei o controle dos meus recursos, outras formas de autodefesa se tornaram possíveis. Eu conseguia dizer não sem culpa. Eu conseguia expressar minhas necessidades sem pedir desculpas. Eu conseguia existir na minha família como uma pessoa completa, em vez de um personagem secundário na história de todos os outros. Meu relacionamento com a minha família hoje não é perfeito, mas é honesto como nunca foi antes. Meu pai e eu desenvolvemos um respeito cauteloso um pelo outro. Ele pode nunca me compreender completamente ou me dar a aprovação incondicional que eu antes desejava, mas aprendeu a respeitar meus limites, e eu aprendi que a aprovação dele não é necessária para minha felicidade. Vanessa e eu estamos construindo um relacionamento mais saudável entre irmãs, baseado no apoio mútuo em vez da dependência. Ela ainda tem dificuldades com a gestão financeira, mas enfrenta as consequências de suas escolhas em vez de esperar ajuda. Em troca, aprendi a oferecer orientação sem controle, a cuidar sem capacitar. Talvez a lição mais importante dessa experiência seja que o comportamento permissivo prejudica ambos os envolvidos. Quando eu pagava o aluguel da Vanessa mês após mês, sem expectativas ou limites, eu não a ajudava a se tornar uma adulta capaz e independente. Eu a mantinha presa em um ciclo de dependência, enquanto eu mesma me tornava cada vez mais ressentida. O verdadeiro altruísmo inclui o respeito próprio. Por muito tempo, eu equiparei ser uma boa irmã, uma boa filha, a sacrificar minhas próprias necessidades. Agora entendo que relacionamentos saudáveis exigem limites saudáveis. Cuidar dos outros não deve custar o cuidado de si mesma. A paz que vem de viver autenticamente compensa o desconforto temporário de falar verdades difíceis. Durante anos, evitei conflitos apoiando Vanessa silenciosamente, enquanto aceitava a caracterização injusta que minha família me fazia de egoísta. O confronto no clube de campo foi doloroso e confuso, mas abriu caminho para relacionamentos mais honestos em geral. Hoje, minhas interações familiares são mais verdadeiras, embora às vezes mais difíceis. Não fingimos mais que está tudo bem quando não está. Reconhecemos as diferenças e os desacordos em vez de varrê-los para debaixo do tapete. Nem sempre é confortável, mas é real de uma forma que nossa dinâmica anterior nunca foi. Ao olhar para o futuro, sinto-me esperançoso em continuar a construir relacionamentos baseados no respeito mútuo, em vez de papéis e expectativas ultrapassados. A pós-graduação que agora posso cursar abrirá novas oportunidades de carreira. As economias que estou acumulando criarão opções de moradia e, eventualmente, de aposentadoria. As habilidades de comunicação honesta que desenvolvi me serão úteis em todos os relacionamentos, pessoais e profissionais. Falar a sua verdade pode fazer com que uma sala fique em silêncio. Mas nesse silêncio, algo novo tem espaço para crescer. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é quebrar um padrão disfuncional, mesmo quando isso parece quebrar uma tradição familiar. Você já teve que estabelecer um limite difícil com familiares que não entendiam a sua perspectiva? Como você encontrou coragem para se defender em uma situação em que estava sendo subestimado? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais experiências de vida autênticas. Lembre-se, estabelecer limites saudáveis não é egoísmo. É necessário para que relacionamentos genuínos floresçam. Obrigada por ouvir minha história e desejo a você força para honrar sua própria verdade, mesmo quando ela silenciar o ambiente.